Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá. Sou autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Antes de começar esse vídeo, dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe nos comentários de oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Devocional Priorize Deus. Dia 122. O poder do clamor. O clamor é uma chave poderosa que abre muitas portas e destrava o futuro. Pessoas que dependem de Deus não se paralisam, mas avançam e chegam a lugares que outras jamais conseguiram. A Bíblia fala do poder da oração de Daniel, pois, mesmo sendo cativo, ele determinou em seu coração não se contaminar com os costumes daquele lugar. Daniel, capítulo 1. Vamos ler aqui. Daniel. Cadê Ezequiel? Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Deixa eu ver aqui se tem aqui, deixa eu ver. Aqui, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois ele ordenou a Aspenaz, os chefes oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os servos, com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa parede com a dos jovens que comem a comida do rei e traz os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos das culturas e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez pensar sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. A Bíblia fala do poder da oração de Daniel. Pois, a Bíblia fala do poder da oração de Daniel, pois, mesmo sendo cativo, ele determinou em seu coração não se contaminar com os costumes daquele lugar e manter-se fiel em oração. Como resultado, ele foi engrandecido e se tornou governador. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador em toda a província da Babilônia. Daniel 2, 48. 2:48. Cadê aqui? Daniel 2, 48.
Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. O poder da oração é muito grande, por isso precisamos decidir firmemente orar segundo a vontade de Deus. Clame e acredite que existem projetos que só vão acontecer se você estiver determinado a cumprir a vontade do Senhor. Veja o exemplo de Daniel. Deus o honrou e assim é até hoje. Portanto, ore segundo a vontade do Senhor e creia que Ele vai abençoá-lo como abençoou a Daniel. A oração precede grandes conquistas. Por quais pedras da sua vida você precisa orar nesta semana? Leitura bíblica, 1 Crônicas 12 a 15. Cadê qual? 1 Crônicas. Tem livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Como é bom ver esse barulhinho aí de folhear a Bíblia, né? Muito bom folhear a Bíblia. Eu ultimamente não tenho levado a Bíblia para a igreja, não. Agora eu vou passar a levar. Muito bom, né? A gente folhear a Bíblia, ver esse barulhinho, né? Esse barulhinho, muito bom. Vamos beber nossa água, né? Aqui. Meu objetivo é matar essa garrafa hoje, em 2 litros d'água. Já bebeu essa água hoje? Ainda não? Beba água, hein? Água é fundamental para a saúde. Vamos lá. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Vamos ler até o capítulo 15. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Aruf. Os coreitas, Eucana, Isias, Azareel, Joésia e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate. Sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Elial o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e seus homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Asna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliu e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus.
Opa, acabou ainda não. O exército de Deus. Cadê? Acabou ainda não. Pensei que tinha acabado. Acabou não aí. Tá, desculpa. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebron para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoc, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Ásia, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do lado de Jordão, da tribo de Ruben e de Gad e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebron totalmente decidido a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E dois outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fatura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Dá mais uma golada aqui, beber água, mais alguma regolada. Aqui, ó, já tá quase na metade da garrafa, hein? Muito bom beber água, hein? H2O, né? Fórmula química da água. Como 3 elementos químicos podem formar uma substância tão vital para o ser humano. Só pode ser Deus, né, que criou isso, né? Que bom. Vamos continuar lendo a leitura da palavra de Deus. Já pegou sua Bíblia? Eu tenho que você pegar sua Bíblia, hein? Pega sua Bíblia, acesse a Bíblia no celular, no iPad, no tablet, no computador. Acesse a Bíblia e venha meditar na palavra de Deus juntamente comigo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela. Durante o reinado de Saul, toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Davi reuniu os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo, Amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamboris, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. E disso levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Vou beber mais água, a garganta está secando. Bora! Muito bom beber água, hein? Desse nome, a nutricionista não pode reclamar. Tá vendo, Bárbara? Daqui desse mês você não pode reclamar, não. Tô bebendo água, já tô
quase matando a garrafa. 1 Crônicas, capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi, seu dito, saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Davi e seus soldados foram a Baal, Perazim, e Davi os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Beber mais um pouco d'água. Mesmo que você não tenha sede, é bom beber água, porque a sede fala que o corpo está em falta de água, em falta hídrica. A água é vital para o funcionamento do corpo, tá? Dentre as funções, ela ajuda a regular a temperatura corporal, tá? 1 Crônicas, capítulo 15. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab e lhes disse: Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazés, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos de Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunés, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam trocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias,
O chefe dos levitas ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Bené e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e todos os líderes dos batalhões de Mil foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, aos sons de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Bom, de acabar com a nossa leitura do nosso devocional do livro de 1 Crônicas, capítulos 12 a 15. Dia 122, não é? O poder do clamor. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e ative os comentários de oração. Gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu!